essa base de distância Terra-Sol é o que é utilizado dentro aqui das distâncias astronômicas, né? Então, a distância Terra-Sol, se a gente for analisar, vão ser aí milhões de quilômetros, 1,496 vezes 10 na sexta quilômetros. Então, para padronizar, isso tudo virou um UA, uma unidade astronômica. Pelas leis de Kepler, a gente consegue chegar nessa tabelinha aqui, ó. Eu coloquei não, né? Eu peguei, mas, ó, nós temos o raio da órbita de cada planeta. Nós temos aqui o período de revolução de cada planeta. E eu estou nomeando aqui cada planetinha. Então, usando a lei de Kepler, eu consigo identificar cada uma dessas variáveis aqui e fazer o cálculo. Considerando ano terrestre, tá? Ano da Terra, o que essa tabelinha está levando em consideração? Mercúrio demora para dar uma volta em torno do Sol 0,241 anos. Tá? Então, eu vou pegar a calculadora aqui, vezes 365. Ó, o Mercúrio ele demora 88 dias para dar uma volta completa em torno do Sol. O raio médio da órbita, Bruno, deve ter algum outro método aí para descobrir, mas eles fazem por observação e por cálculo, né? Cálculo de distância de um até o outro, até chegar no valor no raio médio. Hoje, provavelmente por sonda. Na época, eu não sei como que o Kepler definiu exatamente isso daí, mas ele chegou em cima do valor, por observação, por cálculo, fazendo um monte de consideração ali até chegar no resultado. Tudo bem. Então, ó, Mercúrio, uma volta, ele dá em 88 dias. Olha que bacana que fica daí a tabelinha. Se eu pegar aqui, ó, Vênus demora 0,615 anos terrestres para dar uma volta completa. Vocês viram que daí muda a interpretação? Dependendo do exercício, ele pode tentar confundir a gente. Porque daí, ó, 0,241 anos lá em Mercúrio são anos terrestres, né? Só que um ano de Mercúrio, aí eu teria que falar assim, um ano de Mercúrio tem 88 dias. Tá? Então, você muda a lógica. Vênus demorou 0,615 vezes 365, 224 dias, dividido por 30 em a média, mais ou menos 7 meses, Vênus demora para dar uma volta completa em torno do Sol. Isso vai começando a ficar mais interessante quando a gente vai afastando cada vez mais do Sol, que é o centro, até chegar aqui, ó, vamos falar de Netuno. Olha aqui, ó, o raio da órbita da Terra é uma unidade astronômica, que é uma vez a distância Sol-Terra. Olha aqui para Netuno, para onde que foi, ó? Netuno está a 30 unidades astronômicas, ou seja, 30 vezes a distância Terra-Sol, que é a posição do raio da órbita de Netuno. Ou seja, 30 vezes a distância. Imaginem aí se fosse fazer uma escala, né? Netuno está muito, muito, muito mais longe do que a Terra. Tá? E a gente está falando do mesmo sistema, que é o sistema solar. Tem um vídeo no YouTube, que na próxima aula eu mostro para vocês, que é outro vídeo, falando dessa relação e proporção das distâncias. Sendo assim, ó, Netuno está muito longe do Sol, e para ele dar uma volta completa, olha aqui quanto tempo que demora. 165 anos para Netuno dar uma volta em torno do Sol.
A coisa que a gente faz aí em 365 dias, que é um ano nosso, eles vão demorar, eles não, né? Ele vai demorar lá 165 anos. Tá? Então, isso daqui foi só pela lei de Kepler que foi descoberto. Beleza, gente? Nós temos aí, então, um pouquinho de tempo agora para tirar dúvida de vocês e para falar um pouquinho sobre a prova. A prova aqui, ó, do jeito. Pessoal, então, as leis de Kepler, elas são bem interessantes, tá? O que ele definiu na época foi bem grandioso, isso tornou ele um nome muito conhecido na ciência, tá? Por observação, o cara definiu um monte de coisa. Aí eu vou fazer um parênteses para vocês aí, que é o seguinte: o Kepler, ele observou os planetas e ele definiu o que estava acontecendo nas observações que ele fez. Então, ó, ora o planeta está aqui, ora o planeta está lá. Quanto tempo ele vai demorar para fazer a órbita? Ele calcula. Se está muito distante, se eu for para outro sistema, então tudo isso ele definiu, tá? E daí, eu falei para vocês ontem sobre o Newton. O que o Isaac Newton fez de diferente do Kepler? O Newton, ele explicou por que os planetas giram em torno do Sol. O Kepler, ele definiu tudo o que estava acontecendo. Ó, a hora está aqui, a hora está lá. Mas a questão que daí o Newton fez, por que gira em torno de um central? Por que o Sol está aqui e o planeta está girando em torno? Né? Então, a causa, vamos dizer assim, a causa o Newton explicou. Tá? A consequência, tudo o que acontece depois, o Kepler explica. Tá? Então, os planetas giram e definiu o modelo. Mas a causa, quem define é o Newton, que é a chamada lei da gravitação universal, que daí ele explica que os planetas giram em torno de uma estrela central porque eles possuem massa. E daí nós temos a lei da gravitação universal de Newton. Ok, encontrei. Ó a Siri falando aqui. Então, lembra aqui, causa e a consequência. O porquê que o Newton definiu que a massa era a geradora dessa força de atração entre os planetas, aí eu fico devendo para vocês como que ele chegou nessa conclusão que eu já falei na aula passada. Como ele fez isso, nós não sabemos. Mas que ele fez. Tá? Então, ele já tinha muita coisa pronta na história, só que ele veio e explicou a teoria. Ó, tá girando porque o Sol tem massa, a Terra tem massa, eles estão se atraindo e gera-se aí uma força de atração, ele fica girando. Entenderam? Mais ou menos? Então, dois caras aí da ciência extremamente importantes, tá? Isaac Newton e o Kepler. Esses camaradas aqui, ó. Lei de Kepler todinha aí para vocês. Vocês têm isso na apostila. Leiam a apostila, tá? Tirem dúvidas ali da apostila. Qualquer coisa vocês me mandam. Não respondo tudo na hora, mas um pouquinho depois aí eu já tento responder todo mundo. Tá? Na próxima aula, eu vou explicar daí para vocês a lei da gravitação universal, mais aprofundada daí. Vou explicar para vocês, eu tenho um vídeo para mostrar, eu deixei separado aqui, mas agora acho que não... Apesar que esse vídeo ele é rapidinho. Mostrando aqui, ó,
como que funciona a lei da gravitação universal, tá? E o que que o planeta ele faz no espaço, tá? Quando ele tem uma massa muito grande, que daí entra o que o Einstein falou, né? Que uma grande massa, ela distorce o espaço. Então, aqui o que que o cara fez? Ele colocou um tecido, prendeu aqui nas pontas. Quando ele coloca um objeto com uma massa muito grande, olha o que que esse objeto ele faz. Ele afunda esse tecido. E é basicamente isso que um planeta faz no espaço. É bem legal vocês abstrair e tentar imaginar isso daqui acontecendo. Aí o que que vai acontecer? Ele está falando um monte de coisa. Ó, quando ele joga a bolinha, olha o que que vai acontecer. Ela é atraída. Esse movimento circular, ó. Só que o que que acontece aqui, né? Nós estamos na Terra, obviamente, ele gravou esse vídeo na Terra. E na Terra nós temos a aceleração da gravidade. Então, quando ele joga a bolinha, ela vai começar a circular e a tendência dela é o centro da Terra. Então, ela está sendo atraída pela aceleração gravitacional do nosso planeta. Então, a tendência dela é estar cada vez mais próxima da massa central que ele colocou ali. Quando a gente fala em sistema fora, né, que a gente está falando lá no espaço, o que que vai acontecer? Os planetas não têm atrito, tá? Eles não têm gravidade puxando eles para lugar ali que nem nós temos aqui na Terra. Então, a gravidade é a atração entre os próprios planetas e acaba que esse movimento ele se torna constante, tá? Constante ao longo do tempo, coisa que aqui no vídeo não acontece. Tá? Olha lá, ele vai atraindo para o centro. Tá? Na próxima aula eu vou ter mais tempo para a gente discutir isso daqui. Vou finalizar aqui para a gente não... Beleza, pessoal? Bom, vou parar a gravação aqui agora, finalizada a aula, e